Uma idosa humilde, mãe de um milionário, acreditava ter encontrado paz na mansão do filho após uma vida inteira de sacrifícios. Mas algo sombrio acontecia. Os remédios desapareciam e visitas misteriosamente não eram mais permitidas. Ela descobriu que a maior ameaça era sua nora, vivendo dentro da própria casa. Agora, precisará lutar para provar que não está perdendo a mente, mas sim sendo silenciada. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A manhã despontava sobre os telhados coloniais de Petrópolis, quando Dona Clotilde Albuquerque abriu as pesadas cortinas de seda de seu quarto. O ar da Serra Fluminense penetrou pelas janelas de madeira nobre, trazendo consigo o frescor característico daquela região, tão diferente do calor abafado do subúrbio do Rio de Janeiro, onde havia passado a maior parte de sua vida. Aos 76 anos, Clotilde ainda mantinha a postura ereta e o olhar atento que sempre a caracterizaram durante as décadas em que trabalhou como professora primária. Seus cabelos, agora completamente brancos, emolduravam um rosto marcado pelo tempo, mas ainda repleto de dignidade. Ela contemplou por alguns minutos os jardins impecáveis que cercavam a mansão onde agora vivia, uma construção majestosa em estilo neoclássico, com colunas imponentes e uma vista privilegiada para a cidade imperial. Dona Clotilde, o café está servido no terraço, anunciou Josefa, a jovem empregada recém-contratada, com um sorriso tímido. Obrigada, querida, já estou descendo. Clotilde ajeitou o cardigan de lã sobre os ombros e caminhou lentamente pelo corredor adornado com quadros de pintores renomados e fotografias de seu filho, Eduardo, em importantes eventos empresariais. Cada passo ecoava no piso de mármore italiano, lembrando-lhe constantemente que aquele lugar, apesar de suntuoso, não era o lar simples e acolhedor onde criara seu único filho. No terraço, a mesa estava posta com louça de porcelana inglesa e talheres de prata. Ao seu lado, um pequeno frasco de remédios para hipertensão e um copo d'água. Clotilde sentou-se, observando o vale que se estendia à sua frente, coberto pela neblina matinal. Era uma vista deslumbrante, mas sentia a falta do barulho das crianças brincando na rua, dos vendedores ambulantes anunciando seus produtos, do calor humano de seu antigo bairro. Bom dia, sogra! A voz melodiosa, mas estranhamente fria de Vanessa, cortou seus pensamentos. Dormiu bem? Vanessa Albuquerque era o oposto de Clotilde em todos os aspectos. Aos 42 anos, mantinha-se impecável com seus cabelos castanhos, sempre alinhados em um corte moderno, roupas de grife e uma presença que dominava qualquer ambiente. Nascida em uma família tradicional da alta sociedade carioca, havia conhecido Eduardo durante um evento beneficente e, após um rápido namoro, tornaram-se marido e mulher. Dormi sim, querida, embora tenha tido algumas tonturas ontem à noite, respondeu Clotilde, levando à boca uma xícara de chá. Provavelmente é a pressão. Você tomou seus remédios corretamente? Perguntou Vanessa, sentando-se à mesa com uma elegância calculada. Tomei, sim. Aliás, parece que estão acabando mais rápido ultimamente. Um leve franzir de sobrancelhas passou pelo rosto de Vanessa, tão rápido que seria imperceptível para alguém menos atento que Clotilde. Impressão sua, Dona Clotilde. O médico receitou exatamente a quantidade necessária para o mês. Talvez a senhora esteja confundindo os dias. Acontece na sua idade, comentou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Antes que Clotilde pudesse responder, o celular de Vanessa tocou. Ela atendeu imediatamente, afastando-se alguns passos. Eduardo, querido. Sim, sua mãe está bem, tomando café comigo agora. Não precisa se preocupar. Está confusa como sempre. Acho que devemos marcar outra consulta com o Dr. Paulo. Sim, cuido de tudo por aqui. Clotilde observou a nora falar com seu filho, sentindo uma pontada de frustração. Nos últimos meses, Eduardo raramente ligava diretamente para ela. Todas as comunicações eram intermediadas por Vanessa, que sempre parecia ter uma desculpa,
para evitar que mãe e filho conversassem a sós. Após desligar, Vanessa voltou à mesa com um sorriso renovado. Eduardo manda lembranças. Está em São Paulo fechando mais um grande negócio. Disse que talvez não consiga vir este fim de semana. Mas ele prometeu... Clotilde começou sentindo um nó na garganta. Os negócios não esperam, sogra. Graças ao trabalho dele é que podemos viver neste conforto, cortou Vanessa, fazendo um gesto amplo que abarcava a mansão e seus jardins. A propósito, precisarei sair, à tarde, para uma reunião da fundação. A senhora ficará bem sozinha? Dei folga para Josefa hoje. Ficarei sim, respondeu Clotilde, percebendo que não era realmente uma pergunta. Quando Vanessa se retirou, Clotilde ficou observando o frasco de remédios. Algo não estava certo. Tinha certeza de que havia mais comprimidos no dia anterior. Com cuidado, levantou-se e dirigiu-se à cozinha, onde encontrou Dona Jurema, a cozinheira que trabalhava para a família há mais de 2 décadas, muito antes da ascensão financeira de Eduardo. Bom dia, Dona Clotilde. Quer um cafezinho fresquinho? Ofereceu a senhora de pele, morena e sorriso sincero. Aceito sim, Jurema. Na verdade, queria conversar um pouco. Jurema serviu o café em uma caneca simples, um contraste com a sofisticação da louça do terraço, e sentou-se à mesa da cozinha com Clotilde, como faziam nos velhos tempos quando viviam na casa modesta do subúrbio. Tem algo me incomodando, Jurema. Meus remédios... Parece que estão sumindo mais rápido do que deveriam. Jurema olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhas. Dona Clotilde, a senhora sabe que eu não gosto de falar da vida dos outros, mas também notei algumas coisas estranhas por aqui. Que coisas? Ontem, quando a senhora estava descansando, vi Dona Vanessa mexendo na sua caixa de medicamentos. Ela parecia, não sei, estranha. E depois, quando perguntei se precisava de algo, ela quase pulou de susto. Disse que estava apenas verificando as datas de validade. Clotilde sentiu um frio percorrer sua espinha. Não era paranoia, então. Algo realmente estava acontecendo. E tem mais, Dona Clotilde. Aquela sua amiga, Dona Teresa, ligou 3 vezes esta semana. Dona Vanessa sempre diz que a senhora está descansando ou indisposta para atender. Quando sugeri chamar a senhora ao telefone, ela disse que o médico recomendou limitar visitas e ligações para não causar agitação. Mas que absurdo! Dr. Paulo nunca disse tal coisa, exclamou Clotilde, sentindo a indignação crescer. Pois é. E tem também as cartas. O carteiro entregou correspondência para a senhora na semana passada, mas nunca chegaram às suas mãos, não é? Clotilde assentiu, sentindo-se cada vez mais perturbada. Era como se uma névoa começasse a se dissipar, revelando um quadro perturbador. As tonturas frequentes, a fraqueza inexplicável, os remédios que desapareciam, o isolamento crescente, tudo começava a fazer um terrível sentido. Jurema, você acha que... O som de saltos no corredor interrompeu a conversa. Em segundos, Vanessa apareceu à porta da cozinha, seu olhar calculista avaliando a cena. Aqui está a senhora. Procurei por toda parte. Não é bom ficar na cozinha com esse chão frio, Dona Clotilde. A senhora pode escorregar, disse ela com falsa preocupação. Jurema, não incentive esses hábitos. A Dona Clotilde deve ficar nas áreas sociais ou em seu quarto, onde é mais seguro. Estou apenas conversando com uma velha amiga, Vanessa, respondeu Clotilde, tentando manter a compostura. Claro, mas Jurema tem muito trabalho a fazer, não é mesmo? Vanessa lançou um olhar significativo para a cozinheira. Aliás, antes que eu me esqueça, mudei o horário de sua consulta médica para amanhã. Estarei ocupada à tarde, então Josefa a acompanhará. Mas Eduardo sempre me leva às consultas quando está aqui. E ele chega amanhã, não? Mudança de planos. Ele ficará em São Paulo até o final da semana. Negócios importantes, você entende. Agora venha. Está na hora de seus exercícios matinais. Enquanto era conduzida para fora da cozinha pelo braço firme da nora, Clotilde lançou um último olhar para Jurema, que respondeu com uma expressão de preocupação. Naquele momento, ambas sabiam que algo sombrio estava acontecendo na suntuosa mansão dos Albuquerque
e que precisariam agir antes que fosse tarde demais. Os dias em Petrópolis se arrastavam com uma lentidão angustiante para Clotilde. À medida que o outono avançava, trazendo consigo as características chuvas da Serra Fluminense, seu isolamento tornava-se cada vez mais evidente. O que antes parecia apenas uma coincidência incômoda, agora ganhava contornos de uma estratégia meticulosamente orquestrada. Naquela manhã, sentada na poltrona vitoriana de seu quarto, Clotilde observava as gotas de chuva escorrerem pela janela, enquanto tentava organizar seus pensamentos. Havia algo de profundamente errado acontecendo naquela casa, e ela precisava compreender a extensão do problema antes que seu corpo, cada vez mais frágil, a traísse completamente. Com licença, dona Clotilde. A voz de Josefa soou após uma leve batida na porta. Trouxe seu chá e os remédios que dona Vanessa separou. Clotilde observou a bandeja com desconfiança. Nos últimos dias, após a conversa com Jurema, passara a examinar cuidadosamente cada comprimido, notando diferenças sutis de cor e formato em alguns deles. Obrigada, querida. Pode deixar aí. Tomarei daqui a pouco. Assim que Josefa saiu, Clotilde guardou os comprimidos no bolso de seu hobby. Não os tomaria até ter certeza de que eram realmente seus medicamentos prescritos. A suspeita era dolorosa, mas necessária. O relógio antigo no corredor bateu 10 horas quando Clotilde ouviu vozes exaltadas vindas do andar de baixo. Com dificuldade aproximou-se da porta e a entreabriu para escutar melhor. Já disse que não quero mais que você fique sozinha com ela, Jurema. A voz cortante de Vanessa ecoava pela escadaria. Mas, dona Vanessa, estou com dona Clotilde há mais de 20 anos. Ela confia em mim e gosta da minha companhia, respondeu Jurema com uma firmeza surpreendente. Exatamente por isso. Ela está cada vez mais confusa, inventando histórias absurdas. O médico foi claro. Precisamos manter uma rotina estável, sem estímulos que possam agitá-la. Que histórias? O que dona Clotilde anda dizendo? Houve uma pausa tensa antes que Vanessa respondesse. Ontem ela ligou para Eduardo dizendo que alguém está roubando seus remédios. Você tem ideia do quanto isso o preocupou? Ele quase cancelou uma reunião importante para vir até aqui. Clotilde levou a mão à boca, chocada. Não havia falado com Eduardo há semanas. Como Vanessa podia mentir tão descaradamente? Dona Clotilde não me pareceu confusa da última vez que conversamos, insistiu Jurema. Na verdade, ela estava bastante lúcida e... Chega, Jurema, interrompeu Vanessa. Sei que você tem um carinho especial por ela, mas não percebe que está alimentando esses delírios. Se não consegue seguir minhas orientações, talvez seja hora de considerarmos uma mudança na equipe. O silêncio que se seguiu foi suficiente para que Clotilde entendesse que Jurema havia recuado, temendo pela segurança de seu emprego. A ameaça velada de Vanessa era clara como cristal. Fechando a porta silenciosamente, Clotilde voltou para sua poltrona, sentindo o coração pesar. Vanessa não apenas a estava isolando, mas também criando uma narrativa de senilidade para justificar seu comportamento. O pior é que estava usando essa mesma narrativa para afastar Eduardo, seu único filho, a pessoa que mais poderia ajudá-la neste momento. Horas mais tarde, quando o céu de Petrópolis já escurecia, Clotilde recebeu uma visita inesperada em seu quarto. Era Elisa, uma jovem empregada recém-contratada para auxiliar na limpeza da casa. Dona Clotilde, posso entrar? Perguntou timidamente, carregando uma pequena bandeja. Claro, querida. O que foi? Elisa entrou fechando a porta atrás de si e aproximou-se com passos hesitantes. Dona Jurema me pediu para trazer isso para a senhora, sussurrou, revelando um prato coberto com um guardanapo. Ela disse que é um mingau especial, receita da avó dela. Para fortalecer. Jurema mandou isso? Clotilde sentiu um lampejo de esperança. Mas Vanessa... Dona Vanessa saiu para um jantar beneficente, explicou Elisa com um olhar cauteloso. E Jurema me pediu para dizer que a senhora deve ter cuidado, que as coisas não estão certas nesta casa. Clotilde assentiu, compreendendo a mensagem nas entrelinhas. Obrigada, Elisa. Você trabalha aqui há quanto tempo?
3 semanas apenas. Fui contratada depois que Dona Lídia foi embora. Lídia? Não me lembro dela. Ela trabalhava como auxiliar de enfermagem, cuidando da senhora, mas foi demitida de repente. Ouvi dizer que ela questionou a Dona Vanessa sobre alguns medicamentos. A informação caiu como uma bomba. Clotilde nem sequer sabia que havia tido uma enfermeira chamada Lídia, muito menos que ela fora demitida por questionar os medicamentos. Elisa, você sabe como posso contactar essa Lídia? A jovem balançou a cabeça negativamente. Infelizmente não, Dona Clotilde. Só sei que ela saiu às pressas, mas... Ela hesitou, olhando para a porta como se temesse ser ouvida. Dona Jurema talvez saiba. Após Elisa sair, Clotilde comeu o mingau reconfortante, sentindo um pouco de sua força retornar. Não era apenas uma questão de medicamentos sendo adulterados ou subtraídos. Era uma teia complexa de isolamento e manipulação que Vanessa havia tecido ao seu redor. Na manhã seguinte, Clotilde acordou determinada a documentar tudo o que estava acontecendo. Se conseguisse reunir provas suficientes, talvez pudesse convencer Eduardo da verdade quando ele finalmente viesse visitá-la. Encontrou um caderno velho no fundo de uma gaveta e começou a anotar meticulosamente cada incidente, datas em que sentira tonturas ou fraqueza incomum, remédios que haviam desaparecido, conversas suspeitas que ouvira, visitas e ligações que foram impedidas. Era um diário da conspiração silenciosa que se desenrolava naquela mansão. Enquanto escrevia, uma ideia surgiu. Se pudesse esconder alguns de seus comprimidos originais antes que Vanessa os substituísse, teria uma prova concreta da manipulação. Decidiu que este seria seu próximo passo. Mais tarde naquele dia, quando Clotilde desceu para o almoço, encontrou uma visita inesperada na sala de estar. Eduardo, seu filho, conversava animadamente com Vanessa. "Mãe!" exclamou ele ao vê-la, levantando-se para abraçá-la. "Que saudades! Como está se sentindo?" Eduardo Albuquerque, aos 53 anos, era a imagem do sucesso corporativo brasileiro. Alto, com cabelos grisalhos perfeitamente aparados, usava um terno impecável mesmo em um dia casual em casa. Seu rosto, embora marcado pelo estresse dos negócios, iluminou-se ao ver a mãe. "Meu filho, não sabia que viria hoje." Clotilde sentiu lágrimas nos olhos ao abraçá-lo. Era a primeira vez em quase um mês que o via. "Foi uma surpresa", explicou Eduardo. "Consegui adiantar alguns compromissos em São Paulo e vim direto para cá. Vanessa disse que a senhora não anda muito bem." Clotilde percebeu o olhar atento de Vanessa e mediu suas palavras. "Tenho tido alguns dias difíceis, mas nada grave." "A mamãe está sendo modesta", interrompeu Vanessa com um sorriso ensaiado. "Dr. Paulo está bastante preocupado com essas confusões recentes. Não é, querida?" Eduardo franziu o senho, olhando da esposa para a mãe. "Confusões? Que tipo de confusões?" "Bobagens." Tentou desconversar Clotilde, percebendo a armadilha. "Eduardo, sua mãe tem estado bastante agitada." Vanessa tocou suavemente o braço do marido, assumindo um tom de preocupação profissional. "Na semana passada, ela acordou no meio da noite procurando por seu pai, como se ele ainda estivesse vivo. E ontem acusou alguém de roubar seus remédios." "Mamãe, isso é verdade?" perguntou Eduardo com genuína preocupação. Clotilde sentiu-se encurralada. Se confirmasse suas suspeitas agora, sem provas, apenas reforçaria a narrativa de confusão mental que Vanessa estava construindo. "Eu tive um sonho com seu pai. Talvez tenha falado dormindo." Contemporizou, odiando-se por não conseguir dizer a verdade. "Viu?" Vanessa sorriu triunfante para o marido. "É exatamente o que tenho tentado explicar. São pequenos episódios, mas estão ficando mais frequentes. Dr. Paulo sugeriu reduzirmos as visitas e mantermos uma rotina mais tranquila." "Se o médico recomendou", murmurou Eduardo, claramente preocupado. "Talvez devêssemos considerar contratar uma enfermeira em tempo integral?" "Já estou cuidando disso, querido", respondeu Vanessa prontamente. "Na verdade, já entrevistei algumas candidatas. Quero apenas alguém que se encaixe perfeitamente no perfil que precisamos. Alguém que siga suas ordens sem questionar,
pensou Clotilde amargamente. Durante o almoço, Vanessa dominou a conversa, atualizando Eduardo sobre eventos sociais, compromissos da fundação e detalhes triviais do dia a dia. Sempre que Clotilde tentava direcionar a conversa para assuntos mais substantivos ou perguntar sobre os negócios do filho, Vanessa sutilmente retomava o controle, alegando que assuntos estressantes não eram bons para a saúde da sogra. Quando Eduardo anunciou que precisaria retornar a São Paulo ainda naquela noite, o coração de Clotilde apertou-se. Sua chance de conversar a sós com o filho estava escapando por entre os dedos. "Você não poderia ficar até amanhã?" perguntou, tentando disfarçar o desespero em sua voz. "Infelizmente não, mãe. Tenho uma videoconferência com investidores chineses logo cedo, mas prometo voltar no próximo fim de semana. Talvez possamos passar mais tempo juntos então." Enquanto observava o filho se despedir, Clotilde sentiu uma pontada de angústia. Eduardo havia passado menos de 3 horas na mansão e não tiveram um único momento a sós. Era como se uma muralha invisível estivesse sendo erguida entre eles, tijolo por tijolo, e o arquiteto dessa separação sorria educadamente a seu lado, planejando o próximo movimento. Na porta, Vanessa beijou o marido demoradamente, sussurrando algo em seu ouvido que o fez sorrir. Depois, com um aceno final, Eduardo partiu, deixando Clotilde com a sensação sufocante de que uma porta havia se fechado. Não apenas a da mansão, mas também a da sua possibilidade de escape. A chuva caía incessantemente sobre Petrópolis há 3 dias, criando uma atmosfera ainda mais opressiva na mansão dos Albuquerque. Para Clotilde, cada gota que escorria pelas janelas parecia contar os segundos de seu crescente isolamento. Após a breve visita de Eduardo, Vanessa implementara mudanças ainda mais drásticas na rotina da casa. "A partir de hoje, todas as refeições da dona Clotilde serão servidas em seu quarto", anunciou. Ela durante uma reunião com os funcionários, da qual Clotilde coincidentemente não participara. O Dr. Paulo recomendou minimizar deslocamentos pela escada, considerando as tonturas frequentes. Jurema, que ouvira as instruções com visível desconforto, relatou tudo a Clotilde durante um raro momento a sós, enquanto Vanessa atendia uma ligação importante no escritório. Ela também disse que a correspondência e as ligações telefônicas devem passar primeiro por ela, para filtrar possíveis perturbações. Continuou Jurema, mal contendo sua indignação. Segundo ela, qualquer alteração na rotina pode desencadear um dos seus episódios. "Que episódios, Jurema?" perguntou Clotilde, sentindo o sangue ferver nas veias. "Estou perfeitamente lúcida. Essa mulher está criando uma história elaborada para me manter prisioneira em minha própria casa." Jurema olhou nervosamente para a porta. "Eu sei, dona Clotilde, e não sou a única que percebeu. Joaquim, o jardineiro, comentou que encontrou frascos vazios de remédios enterrados perto do canteiro de rosas. Quando questionou dona Vanessa, ela disse que eram vitaminas vencidas." "Vitaminas?" Clotilde sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Jurema, preciso que você me ajude. Tenho que falar com Eduardo sem que Vanessa saiba." A cozinheira hesitou, o medo evidente em seus olhos. "Dona Clotilde, se eu for pega..." "Sei que estou pedindo muito, mas minha vida pode depender disso." Clotilde segurou as mãos calejadas de Jurema entre as suas. "Você trabalha para esta família desde antes de Eduardo se casar. Você me viu criar meu filho sozinha após o falecimento de Augusto. Você sabe quem eu sou." Após um longo silêncio, Jurema assentiu. "Vou tentar encontrar um jeito, mas precisamos ser extremamente cautelosas." Naquela mesma noite, enquanto a tempestade castigava a Serra Fluminense, Clotilde executou a primeira parte de seu plano. Com cuidado, abriu uma pequena fenda no forro de sua poltrona favorita e escondeu ali seu diário de anotações e alguns comprimidos originais que conseguira guardar. Se Vanessa vasculhasse seu quarto, como suspeitava que já fizera outras vezes, não encontraria nada comprometedor. Na manhã seguinte, a campainha da mansão tocou pontualmente às 9 horas. Da janela de seu quarto, Clotilde observou a chegada de uma mulher de meia idade, carregando uma maleta que parecia médica. Minutos depois,
Vanessa bateu suavemente em sua porta. Bom dia, sogra, cumprimentou com um sorriso artificial. Tenho uma surpresa para você. Contratei a enfermeira Solange para auxiliá-la no dia a dia. Não é maravilhoso? Clotilde observou a mulher ao lado de Vanessa. Alta, com feições severas e um sorriso que não alcançava os olhos, Solange parecia mais uma carcereira do que uma cuidadora. Não preciso de enfermeira, protestou Clotilde, sentindo o cerco se fechando. Estou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma. Ora, não seja teimosa. Vanessa fez um gesto displicente com a mão. Eduardo e eu concordamos que é o melhor a fazer. Solange tem excelentes referências e vai garantir que a senhora tome seus medicamentos corretamente. Não é mesmo, Solange? Certamente, dona Vanessa, respondeu a enfermeira com uma voz monótona. Vou cuidar para que tudo ocorra conforme o planejado. O olhar que as duas trocaram fez Clotilde sentir um frio na espinha. Havia algo predatório na forma como Solange a observava, como se ela fosse apenas um obstáculo a ser contornado. Durante os dias que se seguiram, Clotilde descobriu que sua intuição estava correta. Solange não era apenas uma cuidadora, mas uma extensão do controle de Vanessa. Ela supervisionava cada movimento de Clotilde, administrava pessoalmente os medicamentos, literalmente colocando-os em sua boca e verificando se eram engolidos, e reportava qualquer comportamento incomum diretamente a Vanessa. O acesso de Clotilde a Jurema e aos outros funcionários da casa tornou-se praticamente impossível. Até mesmo suas refeições agora eram preparadas sob a supervisão direta de Solange, que alegava seguir uma dieta especial recomendada pelo médico. Uma semana após a chegada de Solange, Clotilde percebeu que suas forças estavam diminuindo drasticamente. Os episódios de tontura haviam se intensificado e uma fraqueza persistente dominava seus membros. Na noite anterior, precisara se apoiar na parede para chegar até o banheiro, suas pernas tremendo como se fossem de gelatina. Algo estava errado com os novos medicamentos. Muito errado. Em uma tarde particularmente chuvosa, quando Solange deixou brevemente o quarto para atender a um chamado de Vanessa, Clotilde aproveitou a oportunidade para examinar o frasco de comprimidos deixado sobre a cômoda. Ao abri-lo, notou que os remédios eram ligeiramente diferentes dos que costumava tomar. A cor era um tom mais claro, e o formato, embora similar, tinha uma pequena variação no vinco central. Com mãos trêmulas, escondeu 2 daqueles comprimidos suspeitos em um lenço e o guardou junto aos originais no esconderijo da poltrona. Era uma prova concreta de que algo estava sendo manipulado. A oportunidade de falar com Jurema surgiu inesperadamente 2 dias depois. Solange foi chamada para resolver um problema no alarme da casa, e Vanessa havia saído para um almoço beneficente. Aproveitando a rara brecha na vigilância, Clotilde desceu as escadas com dificuldade e dirigiu-se à cozinha. Encontrou Jurema preparando o almoço sozinha. Dona Clotilde, exclamou a cozinheira surpresa e alarmada. A senhora não deveria estar aqui. Se Solange descobrir, não temos muito tempo. Interrompeu Clotilde, sua voz um sussurro urgente. Jurema, estou cada vez mais fraca. Tenho certeza de que Vanessa está me drogando através desses novos medicamentos. Preciso que você entre em contato com Eduardo imediatamente. Já tentei, dona Clotilde, respondeu Jurema com expressão derrotada. Liguei para o escritório dele em São Paulo 3 vezes esta semana. A secretária diz que ele está sempre em reunião, e quando deixo o recado, ninguém retorna. Deve haver outro jeito. Na verdade, Jurema hesitou, olhando para os lados. Consegui o contato daquela enfermeira que foi demitida, Lídia. Ela confirmou minhas suspeitas. Foi mandada embora porque questionou a troca de medicamentos que Dona Vanessa ordenou. Ela disse que pode testemunhar se necessário. Um lampejo de esperança iluminou o rosto cansado de Clotilde. Isso é excelente, Jurema. Com o testemunho dela e as provas que recolhi, podemos... O som de passos no corredor interrompeu a conversa. Em segundos, a figura imponente de Vanessa surgiu à porta da cozinha, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Dona Clotilde,
O que faz aqui embaixo? Sua voz era doce, mas seus olhos faiscavam de raiva. Solange está procurando a senhora por toda parte. Vim buscar um copo d'água, mentiu Clotilde, mantendo a compostura. Para isso temos a Solange, não é mesmo? Vanessa aproximou-se, segurando o braço de Clotilde com força desnecessária. Jurema, estou surpresa que tenha permitido isso. Sabe muito bem que Dona Clotilde não deve descer as escadas sozinha. Desculpe, Dona Vanessa. Ela chegou tão silenciosamente que nem percebi. Poupe-me das desculpas, cortou Vanessa friamente. Veremos isso depois. Agora vamos levar a senhora de volta ao quarto, sogra. No caminho de volta, Vanessa manteve o sorriso plástico para qualquer funcionário que encontrassem, mas seu aperto no braço de Clotilde era quase doloroso. Ao chegarem ao quarto, Solange já esperava, visivelmente nervosa. Deixe-nos a sós, Solange, ordenou Vanessa. Assim que a enfermeira saiu, fechou a porta e virou-se para Clotilde, abandonando completamente a fachada de nora dedicada. O que pensa que está fazendo? Sibilou seu rosto contorcido de raiva. Conspirando com os empregados pelas minhas costas? Esta é a minha casa, Vanessa, respondeu Clotilde, erguendo o queixo em desafio. Tenho o direito de ir e vir como bem entender. Sua casa? Vanessa soltou uma risada cruel. Esta mansão foi comprada com o dinheiro de Eduardo. Dinheiro que ele ganhou graças à minha família, aos meus contatos. Você é apenas uma professora aposentada da rede pública que teve a sorte de ter um filho inteligente. As palavras atingiram Clotilde como um tapa, mas ela manteve-se firme. Você pode ter manipulado meu filho, mas não vai me manipular, Vanessa. Sei exatamente o que está fazendo comigo. Os olhos de Vanessa estreitaram-se perigosamente. Cuidado com o que diz, sogra. Acusações graves assim só reforçam o quanto sua mente está confusa. Que pena que Eduardo terá que ouvir sobre mais um de seus episódios delirantes. Ele não vai acreditar em você para sempre. Vai sim, Vanessa sorriu com confiança. Porque, diferente de você, eu dormo com ele todas as noites. Eu o conforto quando está estressado, celebro suas vitórias, construo seu futuro. O que você faz? Causa preocupação com sua saúde frágil e mente ainda mais frágil. Naquele momento, Clotilde viu claramente a verdadeira face de sua nora. Não a socialite elegante e dedicada à família que todos admiravam, mas uma mulher calculista e cruel, determinada a eliminar qualquer obstáculo em seu caminho. Agora vou ser muito clara, continuou Vanessa, aproximando-se. Se continuar com essas histórias absurdas, serei forçada a sugerir a Eduardo uma internação em uma clínica especializada. Para seu próprio bem, claro. Você não ousaria... Experimente me desafiar e descobrirá, respondeu Vanessa com um sorriso gelado. Agora descanse. Solange trará seus remédios em breve. E não se preocupe, cuidarei para que Jurema entenda perfeitamente seu papel nesta casa. Não gostaria de vê-la desempregada após tantos anos de serviço, não é mesmo? Com essas palavras, Vanessa saiu, fechando a porta com força. Clotilde afundou na poltrona, sentindo-se mais prisioneira do que nunca. A ameaça, a Jurema havia sido o golpe final. Sabia que a cozinheira não podia se dar ao luxo de perder o emprego, com 2 netos para sustentar. Olhando para a tempestade que continuava castigando Petrópolis, Clotilde sentiu lágrimas escorrerem por suas faces enrugadas. Estava sozinha naquela batalha, presa em uma jaula dourada, enquanto sua saúde deteriorava-se dia após dia. Mas alguma coisa dentro dela recusava-se a desistir. Com determinação renovada, secou as lágrimas e olhou para a poltrona onde guardava suas provas. Vanessa não a venceria tão facilmente. De alguma forma, encontraria um meio de expor a verdade e recuperar não apenas sua saúde, mas também seu filho. Os dias se arrastavam na mansão dos Albuquerque como uma lenta agonia. Após o confronto com Vanessa, a vigilância sobre Clotilde tornara-se ainda mais sufocante. Solange raramente deixava seu posto, monitorando cada movimento da idosa com olhos de falcão. As refeições eram servidas em horários específicos, os medicamentos administrados com precisão militar e as interações com os demais funcionários da casa praticamente eliminadas.
O único consolo de Clotilde eram as pequenas notas que Jurema conseguia esconder nos guardanapos que acompanhavam suas refeições. Mensagens breves como "Estou com você" ou "Não desista" serviam como faróis de esperança em meio à escuridão crescente que a cercava. Em uma tarde particularmente quente de outubro, quando o calor subia da Baixada Fluminense e tornava o ar da serra quase irrespirável, Clotilde recebeu uma visita inesperada. Da janela de seu quarto viu um carro desconhecido estacionar na entrada da mansão. Minutos depois, ouviu vozes animadas no andar de baixo, incluindo a de Vanessa em seu melhor tom de anfitriã perfeita. A curiosidade venceu o cansaço, e Clotilde aproximou-se da porta, entreabriu-a e aguçou os ouvidos para captar a conversa. "É uma honra recebê-la em nossa casa, doutora Miranda." A voz melíflua de Vanessa ecoava pelo hall de entrada. "Eduardo fala maravilhas de seu trabalho na fundação." "O prazer é meu, Vanessa", respondeu uma voz feminina firme e articulada. "Estou ansiosa para conhecer sua sogra. Os casos de demência senil em estágios iniciais são fascinantes para o nosso estudo." Clotilde sentiu o sangue gelar nas veias. Demência senil? Era assim que Vanessa a estava apresentando aos outros? "Não usamos esse termo específico com ela, claro", continuou Vanessa. "Preferimos falar em pequenos episódios de confusão. Sabe como é para não causar estresse desnecessário." "Compreendo perfeitamente. A abordagem compassiva é sempre recomendada", concordou a tal doutora Miranda. "E os medicamentos que sugeri estão surtindo efeito?" "Maravilhosamente bem. Ela está muito mais dócil." As duas mulheres riram discretamente, como se compartilhassem um segredo profissional. Clotilde recuou para dentro do quarto, sentindo o estômago revirar de indignação e medo. Então era isso. Vanessa não apenas a estava drogando, mas havia conseguido a cumplicidade de um médico para legitimar seu plano. Antes que pudesse processar completamente o que ouvira, batidas suaves soaram à porta, seguidas pela voz falsamente doce de sua nora. "Sogra, está acordada? Temos uma visita especial." Respirando fundo para acalmar seu coração acelerado, Clotilde sentou-se na poltrona junto à janela e assumiu uma expressão neutra. "Entre", respondeu com a voz mais firme que conseguiu. Vanessa entrou seguida por uma mulher na casa dos 50 anos, de cabelos curtos pintados de castanho e óculos de armação moderna. Usava um terninho cinza impecável e carregava uma pasta de couro elegante. "Dona Clotilde, esta é a doutora Miranda Cavalcante. Ela é psicogeriatra e trabalha com a Fundação de Eduardo. Veio especialmente para conhecê-la", apresentou. Vanessa, com um sorriso que não alcançava seus olhos. "É um prazer, Dona Clotilde." A médica avançou com a mão estendida. "Sua nora tem falado muito sobre a senhora." "Imagino que sim", respondeu Clotilde secamente, apertando a mão oferecida com mais força do que seria esperado de uma idosa supostamente debilitada. A surpresa no rosto da médica foi quase imperceptível, mas não passou despercebida por Clotilde. "Bem, vou deixá-las à vontade para conversar", disse Vanessa. "Doutora Miranda gostaria de fazer algumas perguntas simples, sogra, apenas para conhecê-la melhor. Não é uma consulta oficial." "Claro que não", murmurou Clotilde, o sarcasmo evidente em sua voz. Assim que Vanessa saiu, fechando a porta atrás de si, a doutora Miranda sentou-se na cadeira próxima à poltrona de Clotilde e abriu sua pasta, retirando um bloco de notas. "Como a senhora tem se sentido, Dona Clotilde?", começou com voz profissional. "Drogada", respondeu Clotilde diretamente, encarando a médica nos olhos. "É o que acontece quando alguém adultera seus medicamentos por semanas." A doutora Miranda piscou, visivelmente surpresa com a resposta direta. "Perdão?" "Não se faça de desentendida, doutora. Ouvi sua conversa com Vanessa no hall. Sei que está aqui para validar o diagnóstico falso de demência que minha nora criou para me controlar." Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. A médica olhava para Clotilde com uma expressão difícil de decifrar. Não era exatamente choque nem irritação, mas algo próximo da curiosidade clínica. "Interessante", murmurou finalmente, fazendo uma anotação em seu bloco.
Vanessa mencionou que a senhora tem apresentado episódios de paranoia, mas não esperava uma manifestação tão articulada. Não é paranoia quando realmente estão tentando envenená-la, doutora, rebateu Clotilde. Tenho provas. Comprimidos adulterados, registros de incidentes, testemunhas que notaram o comportamento suspeito de Vanessa. Testemunhas? A médica ergueu uma sobrancelha, interessada. Jurema, a cozinheira que trabalha para nossa família há mais de 20 anos. Lídia, a enfermeira que foi demitida por questionar as ordens de Vanessa sobre minha medicação. Joaquim, o jardineiro que encontrou frascos vazios de remédios enterrados no jardim. A cada nome mencionado, o interesse da doutora Miranda parecia aumentar. Ela fazia anotações rápidas, ocasionalmente olhando para Clotilde com intensidade renovada. Dona Clotilde, a senhora foi professora, não é mesmo? Perguntou abruptamente. Sim, de história. Por 42 anos na rede estadual do Rio de Janeiro, respondeu Clotilde confusa com a mudança de assunto. E pelo que entendi, foi a senhora quem criou Eduardo sozinha após ficar viúva jovem, correto? Meu marido, Augusto, faleceu quando Eduardo tinha apenas 8 anos. Criei meu filho trabalhando em 2 turnos, às vezes 3. Ele estudou em escola pública até entrar na universidade com bolsa integral. Impressionante. A médica fez mais algumas anotações. E a senhora acompanhou toda a ascensão profissional dele, imagino. Cada passo, confirmou Clotilde, com um breve sorriso de orgulho. Da primeira empresa, um pequeno escritório de consultoria financeira no centro do Rio, até o conglomerado que ele comanda hoje. Sempre estive ao lado dele, dando suporte, aconselhando quando solicitada. Até conhecer Vanessa, completou a médica, observando atentamente a reação de Clotilde. Vanessa entrou na vida de Eduardo há 12 anos. No começo, eu a achava apenas fria e distante, características compreensíveis para alguém criada na alta sociedade. Nunca imaginei que ela se tornaria isto. E quando a senhora começou a notar as mudanças em sua saúde, Clotilde refletiu, por um momento, organizando mentalmente a cronologia dos eventos. Aproximadamente 3 meses atrás. Coincidentemente, logo após eu mencionar a Eduardo meu desejo de participar mais ativamente da fundação beneficente que leva o nome de meu falecido marido. Vanessa é a atual presidente do conselho e... Clotilde parou subitamente, percebendo onde a médica queria chegar. Espere. Por que está me questionando sobre isso? Não deveria estar apenas validando o diagnóstico de Vanessa? A doutora Miranda fechou seu bloco de notas e olhou diretamente para Clotilde, baixando a voz. Dona Clotilde, não sou a primeira médica que Vanessa traz para avaliar a senhora. Houve outros 3 antes de mim, todos com laudos curiosamente semelhantes, sugerindo um quadro de demência precoce ou transtorno delirante. Quando fui convidada para dar uma segunda opinião, algo me pareceu fora de lugar. O que quer dizer? Perguntou Clotilde, sentindo um leve tremor de esperança. Quero dizer que conheço bem demais esse tipo de situação. Minha própria avó foi vítima de um esquema similar, orquestrado por uma cuidadora que havia se aproximado de meu pai. Foi por isso que me especializei em geriatria e, posteriormente, em crimes contra idosos. Clotilde piscou atordoada com a revelação. Então a senhora não acredita que estou senil ou delirante? Dona Clotilde, tenho 40 minutos de conversa com a senhora e já posso afirmar com razoável segurança profissional que sua cognição está perfeitamente preservada. Seu discurso é coerente, sua memória de eventos recentes e passados está intacta, e sua capacidade de articulação é invejável para pessoas décadas mais jovens. Uma lágrima escapou dos olhos de Clotilde. Era a primeira pessoa, além de Jurema, que acreditava nela em meses. No entanto, continuou a médica cautelosa, precisamos agir com extrema prudência. Se Vanessa realmente está manipulando sua medicação, a situação é grave e potencialmente criminosa. Não podemos simplesmente confrontá-la sem evidências concretas. Tenho algumas provas guardadas, Clotilde indicou discretamente a poltrona. Comprimidos originais e os adulterados, meu diário documentando os incidentes, datas e horários. Excelente, assentiu a médica.
Mas precisamos de mais. Principalmente, precisamos de uma análise toxicológica para determinar exatamente o que a senhora tem ingerido. E, claro, precisamos envolver Eduardo diretamente, sem a interferência de Vanessa. Eduardo raramente vem aqui, e quando vem, Vanessa nunca nos deixa a sós, lamentou Clotilde. Deixe isso comigo. A doutora Miranda sorriu pela primeira vez, um sorriso de determinação profissional. Como médica da Fundação, tenho acesso direto a Eduardo. Posso solicitar uma reunião privada com ele, sob o pretexto de discutir um novo projeto. Um leve ruído no corredor fez as duas mulheres silenciarem imediatamente. A doutora Miranda rapidamente mudou sua expressão para algo mais clínico e formal, retomando seu bloco de notas. Então, dona Clotilde, como eu estava dizendo, esses pequenos exercícios de memória podem ajudar bastante. Disse em voz mais alta, para quem quer que estivesse escutando do outro lado da porta. Recomendo que a senhora tente fazê-los diariamente. A porta abriu-se, revelando Vanessa com seu sorriso perfeito. E então, doutora, como foi a conversa? Muito esclarecedora, respondeu a médica fechando sua pasta. Dona Clotilde é uma mulher fascinante, com histórias incríveis para contar. Sim, quando não está confabulando. Vanessa deu uma risadinha leve. Ontem mesmo ela insistiu que alguém havia entrado em seu quarto durante a noite para roubar suas joias. Joias que doamos para a caridade há anos com seu consentimento, claro. Clotilde mordeu o lábio, contendo a raiva. Nunca havia mencionado joias desaparecidas. Era mais uma invenção de Vanessa para reforçar a narrativa de confusão mental. Entendo. A médica manteve uma expressão neutra. Bem, gostaria de examinar os exames recentes e a lista completa de medicações antes de fazer qualquer recomendação formal. Claro, tenho tudo organizado no escritório. Por favor, me acompanhe, convidou Vanessa, conduzindo a médica para fora do quarto. Antes de sair, a doutora Miranda virou-se brevemente para Clotilde. Foi um prazer conhecê-la, dona Clotilde. Voltaremos a nos ver em breve. O olhar que trocaram continha uma promessa silenciosa. A promessa de que, finalmente, Clotilde não estava mais sozinha naquela batalha. Após a saída das duas mulheres, Clotilde permaneceu sentada por longos minutos, absorvendo o que acabara de acontecer. Uma aliança inesperada havia se formado. Um pequeno raio de esperança em meio à tempestade que era sua vida. Com cuidado, levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade de Petrópolis, se estendendo abaixo da colina onde a mansão estava situada. Em algum lugar lá embaixo, a vida seguia normalmente para milhares de pessoas. Crianças iam à escola, trabalhadores voltavam para casa, famílias reuniam-se para o jantar. A normalidade que lhe fora arrancada nos últimos meses agora parecia um objetivo tangível novamente. Quando a noite começou a cair sobre a serra, Clotilde viu o carro da doutora Miranda deixar a propriedade. Pouco depois, Solange entrou com a bandeja do jantar e os habituais medicamentos. Hora dos remédios, dona Clotilde, anunciou com sua frieza costumeira. Desta vez, enquanto engolia obedientemente os comprimidos sob o olhar vigilante da enfermeira, Clotilde permitiu-se um sentimento que há muito não experimentava: esperança. A batalha estava longe de terminar, mas agora, pelo menos, não lutava mais sozinha. Uma semana se passou desde a visita da doutora Miranda. Para Clotilde, cada dia parecia uma eternidade, enquanto aguardava notícias de sua nova aliada. A rotina na mansão mantinha-se inalterada. Solange monitorando seus movimentos, Vanessa aparecendo ocasionalmente com seu sorriso falso e os breves momentos de contato humano genuíno, reduzidos às pequenas notas de Jurema escondidas nos guardanapos. Naquela manhã de domingo, Clotilde foi acordada por um burburinho incomum no andar de baixo. Vozes animadas, o tilintar de talheres e até mesmo uma risada que reconheceu imediatamente. Eduardo estava em casa. Seu coração acelerou com a possibilidade de finalmente vê-lo sem a presença constante de Vanessa. Apressou-se a se vestir, escolhendo um de seus conjuntos mais elegantes. Uma saia azul marinho e uma blusa de seda creme que Eduardo lhe dera no último Natal.
Penteou os cabelos brancos com cuidado e até mesmo aplicou um leve batom. Se tivesse uma chance de falar com seu filho, precisava parecer o mais lúcida e composta possível. Ao abrir a porta de seu quarto, porém, encontrou Solange postada como uma sentinela. "Bom dia, Dona Clotilde", cumprimentou a enfermeira com sua frieza habitual. "Vejo que já está pronta. O café da manhã será servido aqui em seu quarto, como de costume." "Ouvi a voz de meu filho lá embaixo", respondeu Clotilde, tentando manter a voz firme. "Gostaria de descer para cumprimentá-lo." "Infelizmente, isso não será possível." A enfermeira bloqueou sutilmente a passagem. Dona Vanessa foi muito clara. "A senhora deve manter sua rotina. Qualquer alteração pode provocar aqueles episódios de confusão." "Quero ver meu filho, Solange. É um direito meu." "Ele virá vê-la depois do café, Dona Clotilde." A enfermeira forçou um sorriso que não alcançava seus olhos. "Agora, por favor, volte para o quarto. Seu café da manhã chegará em alguns minutos." Reconhecendo a futilidade de argumentar, Clotilde retornou ao quarto, mas deixou a porta entreaberta. Podia ouvir fragmentos da animada conversa no andar de baixo, incluindo uma voz feminina que não era de Vanessa. Havia outros convidados na casa. 20 minutos depois, batidas suaves soaram à porta e Jurema entrou, carregando uma bandeja com café da manhã. Seus olhos comunicaram um alerta silencioso a Clotilde, antes que ela colocasse a bandeja sobre a mesa próxima à janela. "Bom dia, Dona Clotilde", disse em voz alta. "Trouxe seu café da manhã especial, ovos, torradas e aquele requeijão que a senhora tanto gosta." Enquanto organizava os itens na mesa, Jurema sussurrou rapidamente. "Eduardo trouxe a doutora Miranda. Ela está aqui como convidada junto com o marido. Vanessa está furiosa, mas disfarça bem." O coração de Clotilde saltou. A médica havia conseguido um jeito de entrar na casa sem levantar suspeitas. "Tem mais", continuou Jurema em sussurros, enquanto dobrava metodicamente um guardanapo. "A doutora solicitou análises de sangue de rotina para todos os funcionários da fundação, incluindo o Sr. Eduardo. Ela vai sugerir que a senhora também faça, como parte de um estudo sobre longevidade." "Brilhante", murmurou Clotilde. "Um exame de sangue revelaria qualquer substância estranha em seu organismo. Preciso ir agora. Há outro guardanapo sob o prato. Instruções da doutora." Com um último olhar significativo, Jurema saiu, deixando Clotilde com renovada esperança. Assim que se viu sozinha, ela rapidamente localizou o segundo guardanapo, cuidadosamente dobrado sob o prato de torradas. Desdobrando-o com mãos ligeiramente trêmulas, leu a mensagem escrita em letra miúda e precisa. "Não tome nenhum medicamento hoje. Finja engolir e esconda. Precisamos de amostras não metabolizadas. Estarei em seu quarto às 11 horas com Eduardo, sob pretexto de discutir doação para a ala geriátrica. Preparada para revelar tudo. Mantenha-se firme, MC." Clotilde sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Finalmente, o plano estava em movimento. Guardou cuidadosamente o guardanapo no bolso de sua saia e começou a comer seu café da manhã com um apetite que não sentia há semanas. Às 10h45, conforme prometido, Solange apareceu com os medicamentos da manhã. "Hora dos remédios, Dona Clotilde", anunciou, estendendo um copo d'água e uma pequena bandeja com comprimidos coloridos. Com uma docilidade encenada, Clotilde colocou os comprimidos na boca e tomou um gole d'água. Anos lecionando. Para adolescentes, haviam-lhe ensinado alguns truques. Manteve os comprimidos na parte interna da bochecha, enquanto fingia engolir. "Muito bem", aprovou Solange, observando-a atentamente. "Agora abra a boca, por favor." Era uma nova rotina que a enfermeira implementara recentemente, claramente suspeitando que Clotilde poderia estar escondendo os remédios. Com cuidado, Clotilde abriu a boca, mantendo os comprimidos firmemente alojados entre a gengiva e a bochecha. Satisfeita, Solange retirou-se, informando que voltaria para acompanhá-la em seus exercícios matinais. Assim que a porta se fechou, Clotilde correu para o banheiro e removeu os comprimidos da boca, guardando-os cuidadosamente em um lenço que escondeu dentro de sua poltrona, junto com as demais provas. Às 11h em ponto,
vozes se aproximaram de seu quarto. O coração de Clotilde acelerou ao reconhecer a voz de seu filho, misturada à da doutora Miranda, com Vanessa claramente tentando dominar a conversa. Realmente, Eduardo, não vejo por que incomodar sua mãe com assuntos da fundação, dizia Vanessa com falsa preocupação. Ela tem estado tão frágil ultimamente. Mamãe sempre se interessou pelas atividades da fundação, Vanessa, respondeu Eduardo firmemente. E a doutora Miranda tem um projeto específico para idosos que acredito que ela adoraria ouvir. Batidas suaves soaram à porta, e Clotilde respirou fundo, compondo-se. Entre, disse com a voz mais firme que conseguiu. A porta abriu-se revelando Eduardo, elegantemente vestido em trajes de domingo, seguido pela doutora Miranda em um vestido casual, porém elegante, e Vanessa, cujo sorriso forçado não conseguia esconder a tensão em seus olhos. Mamãe! Eduardo avançou, abraçando-a carinhosamente. Como está se sentindo hoje? Muito melhor agora que você está aqui, meu filho, respondeu Clotilde, retribuindo o abraço com emoção contida. A senhora se lembra da doutora Miranda? Perguntou Eduardo, indicando a médica. Ela nos visitou na semana passada e está desenvolvendo um projeto incrível na ala geriátrica que levará o nome de papai. Claro que me lembro, sorriu Clotilde. Foi uma conversa muito esclarecedora. Um lampejo de entendimento passou entre as duas mulheres, imperceptível para os demais. Dona Clotilde, é um prazer revê-la, disse a médica, aproximando-se para um abraço formal. Durante o breve contato, sussurrou. Preparada? Clotilde assentiu imperceptivelmente. Por que não nos sentamos? Sugeriu Eduardo, indicando a pequena área de estar no quarto. A doutora Miranda tem uma proposta fascinante para apresentar. Vanessa rapidamente assumiu o controle da situação, posicionando-se estrategicamente entre Eduardo e sua mãe. Querido, não seria melhor discutirmos isso na biblioteca? Há mais espaço lá, e podemos chamar Dona Clotilde quando for necessária a sua opinião. Nonsense, respondeu Eduardo com firmeza incomum. Mamãe é parte fundamental deste projeto. Afinal, foi professora a vida toda e tem muito a contribuir sobre métodos educacionais para a terceira idade. O breve olhar de irritação que cruzou o rosto de Vanessa não passou despercebido por Clotilde. Era raro ver Eduardo contradizer a esposa tão diretamente. A doutora Miranda abriu sua pasta e começou a apresentar um projeto detalhado sobre atividades cognitivas para idosos hospitalizados. Era claramente uma fachada para a verdadeira razão de sua visita, mas ela desempenhava seu papel com perfeição, mostrando gráficos e citando estudos com autoridade profissional. Durante a apresentação, Clotilde notou que Eduardo parecia genuinamente interessado, fazendo perguntas pertinentes e ocasionalmente olhando para ela com carinho. Era o mais próximo que haviam estado em meses, sem a interferência direta de Vanessa, que se mantinha visivelmente tensa, verificando constantemente seu celular, como se esperasse uma ligação importante. Após cerca de 20 minutos, a médica fez uma pausa estratégica. Eduardo, antes de continuarmos, gostaria de mostrar à sua mãe os resultados preliminares do estudo de longevidade que mencionei. São dados específicos para a faixa etária dela, e adoraria ter sua opinião profissional, Dona Clotilde. Será um prazer, respondeu Clotilde, reconhecendo a deixa. Talvez este seja um bom momento para eu verificar os preparativos do almoço, disse Vanessa, levantando-se com elegância estudada. Eduardo, querido, por que não me acompanha? Precisamos discutir o menu com o novo chefe. Pode ir na frente, querida, respondeu ele com um sorriso tranquilizador. Estou realmente interessado neste estudo. Alcançarei você em alguns minutos. O olhar que Vanessa lançou ao marido estava carregado de frustração, mas seu treinamento social impediu-a de mostrar qualquer reação mais explícita. Com um sorriso tenso, ela saiu do quarto, fechando a porta com um pouco mais de força que o necessário. Assim que ficaram a sós, a doutora Miranda agiu rapidamente. Tirou da bolsa um pequeno dispositivo que parecia um detector de escutas. Desculpem a precaução, explicou passando o aparelho pelo quarto.
mas precisamos ter certeza de que esta conversa é realmente privada. Eduardo observava a cena com crescente perplexidade. Doutora Miranda, o que está acontecendo? Mamãe, você sabe do que se trata isso tudo? O detector não encontrou nenhum dispositivo de escuta e a médica assentiu satisfeita. Eduardo, começou ela com seriedade profissional. O que vou lhe dizer agora é extremamente grave e vai exigir toda a sua atenção. Tenho fortes razões para acreditar que sua mãe está sendo sistematicamente drogada, possivelmente com intenção de causar deterioração cognitiva e física. O rosto de Eduardo transformou-se em uma máscara de choque e incredulidade. O quê? Isso é absurdo. Quem faria... Vanessa, interrompeu Clotilde, sua voz firme, apesar da emoção. Sua esposa tem manipulado meus medicamentos, isolado-me de todos, incluindo você, e criado uma narrativa falsa de que estou senil ou mentalmente perturbada. Eduardo olhou de sua mãe para a médica, claramente lutando para processar a informação. Isso é uma acusação extremamente séria. Vocês têm alguma prova? Porque Vanessa tem se dedicado incansavelmente a cuidar de você, mamãe. Ela quem coordena seus médicos, medicações, tudo. Exatamente, concordou a doutora Miranda. Ela tem controle total sobre tudo que sua mãe ingere, todos que a visitam, e todas as informações que chegam até você sobre a condição dela. Com mãos ligeiramente trêmulas, Clotilde levantou-se e dirigiu-se à sua poltrona. Removendo habilmente parte do forro, retirou seu diário de anotações, os comprimidos originais e adulterados cuidadosamente armazenados em lenços e uma pequena coleção de notas de Jurema. Meu filho, venho documentando tudo, disse, entregando o material a Eduardo. Datas, horários, sintomas, comportamentos suspeitos. Não estou louca nem confusa. Estou sendo deliberadamente envenenada. Eduardo folheou o diário com expressão cada vez mais grave. As anotações meticulosas de sua mãe, sempre professora organizada, descreviam um padrão perturbador de manipulação e abuso. Mas por quê? Murmurou mais para si mesmo que para as duas mulheres. Que motivo Vanessa teria para fazer algo tão terrível? Controle, respondeu a doutora Miranda. É quase sempre sobre controle. Sua esposa assumiu posições importantes na fundação que leva o nome de seu pai, não é mesmo? E sua mãe recentemente expressou interesse em participar mais ativamente? Eduardo assentiu lentamente, a compreensão começando a se formar em seu rosto. Além disso, continuou a médica, há o aspecto financeiro. Quem controla suas procurações médicas e financeiras, Eduardo? Quem tomaria decisões por você caso algo acontecesse? E quem seria a tutora legal de sua mãe se ela fosse declarada incapaz? A cor abandonou o rosto de Eduardo à medida que as implicações se tornavam claras. Vanessa, sussurrou, organizamos tudo assim quando nos casamos. Parecia o mais natural. Meu filho, Clotilde tocou suavemente a mão de Eduardo. Não estou dizendo isso para magoá-lo ou para criar um conflito entre você e sua esposa. Estou dizendo porque temo pela minha vida. Naquele momento, passos soaram no corredor. Eduardo rapidamente guardou o diário e as demais provas em sua pasta de documentos. A porta abriu-se, revelando Vanessa com seu sorriso perfeitamente ensaiado. O almoço está quase pronto, queridos. Doutora Miranda, seu marido está entretido na biblioteca com aquela coleção de primeiras edições que Eduardo tanto preza. Já estávamos concluindo, respondeu a médica, mantendo a compostura profissional. Dona Clotilde aceitou participar do estudo. Precisaremos apenas agendar uma coleta de sangue esta semana. Coleta de sangue? O sorriso de Vanessa vacilou ligeiramente. Mas ela já fez exames completos há menos de um mês. Tenho os resultados guardados, posso fornecê-los. Agradeço, mas precisamos de marcadores específicos que não são incluídos em exames de rotina, explicou a doutora Miranda. Na verdade, toda a família Albuquerque seria um excelente grupo de controle para nosso estudo. Já conversei com Eduardo sobre coletar amostras dele também. Vanessa olhou rapidamente para o marido, que mantinha uma expressão neutra, apesar da tempestade interior que certamente o agitava. Bem, se Eduardo concordou,
Ela deu de ombros como se o assunto fosse trivial. Agora vamos almoçar? O chefe preparou aquela lasanha de berinjela que você tanto gosta, querido. Enquanto Eduardo ajudava sua mãe a se levantar, seus olhos se encontraram brevemente. Naquele olhar silencioso, mãe e filho compreenderam que uma batalha decisiva havia apenas começado e que, desta vez, lutariam juntos. Os 3 dias que se seguiram à visita de Eduardo foram os mais tensos que a mansão dos Albuquerque já testemunhara. Um silêncio pesado pairava sobre a casa, interrompido apenas por conversas sussurradas entre os funcionários, que sentiam a atmosfera carregada sem compreender sua origem. Vanessa, sempre tão composta e controlada, demonstrava sinais quase imperceptíveis de nervosismo. Checava o celular com frequência incomum, falava em tom mais baixo ao telefone e, pela primeira vez desde que assumira o controle da casa, cometia pequenos deslizes na administração da rotina. Para Clotilde, o tempo se arrastava com uma lentidão torturante. Seguindo as instruções da doutora Miranda, transmitidas por Jurema em suas discretas mensagens, ela continuava fingindo tomar os medicamentos, mas descartava-os cuidadosamente, documentando cada comprimido em seu diário secreto. A cada hora que passava, sentia sua lucidez retornando gradualmente, como se uma névoa espessa começasse a se dissipar. Na quarta-feira pela manhã, o plano entrou em sua fase decisiva. Solange entrou no quarto de Clotilde com a habitual bandeja de medicamentos, mas seu comportamento parecia diferente. Havia um nervosismo em seus gestos, uma pressa que contrastava com sua eficiência mecânica costumeira. "Bom dia, dona Clotilde", disse secamente. "Hora dos remédios. Hoje temos uma nova prescrição do Dr. Paulo." Clotilde observou que, além dos comprimidos habituais, havia uma cápsula branca e azul que nunca vira antes. "Que remédio é esse?" perguntou inocentemente, apontando para a cápsula. "Um suplemento para a memória", respondeu Solange rapidamente. "Agora, por favor, tome tudo de uma vez." O tom urgente da enfermeira acendeu um alerta em Clotilde. Algo havia mudado. Seguindo sua estratégia habitual, fingiu engolir os medicamentos, escondendo-os na bochecha, mas desta vez Solange foi mais insistente. "Abra a boca completamente, dona Clotilde. Levante a língua também." Com o coração acelerado, Clotilde obedeceu parcialmente, tentando manter os comprimidos escondidos. Solange franziu o senho, claramente insatisfeita. "Não estou vendo a cápsula azul", insistiu. "Tome mais um gole de água." Naquele momento, batidas firmes soaram à porta. Solange sobressaltou-se, virando-se bruscamente. "Ocupada!" exclamou com irritação mal disfarçada. A porta abriu-se mesmo assim, revelando Eduardo. Ele estava impecavelmente vestido em um terno escuro, como se pronto para uma reunião importante. Seu olhar alternava entre sua mãe sentada na cama e a enfermeira visivelmente desconfortável. "Bom dia, Solange", disse com uma formalidade incomum. "Preciso de alguns minutos a sós com minha mãe." "Senhor Eduardo, estamos no meio da medicação matinal", protestou Solange. "É crucial que sua mãe tome estes remédios exatamente no horário prescrito." "Tenho certeza que alguns minutos não farão diferença", respondeu Eduardo com firmeza. "Por favor, deixe-nos." A enfermeira hesitou, olhando para a bandeja de remédios como se considerasse levá-la consigo. "Pode deixar a bandeja", acrescentou Eduardo, percebendo sua intenção. "Garantirei que minha mãe tome tudo adequadamente." Sem alternativa, Solange saiu do quarto, não sem antes lançar um olhar preocupado para os medicamentos. Assim que a porta se fechou, Eduardo correu para sua mãe. "Mamãe, não engula nada", sussurrou urgentemente. "Consegue cuspir o que está na sua boca?" Clotilde rapidamente removeu os comprimidos escondidos na bochecha, colocando-os na mão estendida do filho. "Tem mais coisa na bandeja", indicou ela, "inclusive uma cápsula nova que nunca vi antes." Eduardo pegou um guardanapo da mesa, de cabeceira, e cuidadosamente embrulhou todos os medicamentos, incluindo os que Clotilde acabara de cuspir e os que ainda estavam na bandeja. A doutora Miranda chegou. Ela está lá embaixo com 2 oficiais de justiça e um perito toxicológico.
Também trouxe uma enfermeira de confiança para ficar com você, explicou rapidamente, guardando o pacote no bolso interno de seu paletó. Vanessa não sabe de nada ainda. Ela acha que é apenas uma visita de cortesia. O coração de Clotilde acelerou. Finalmente o momento da verdade havia chegado. O que descobriram, meu filho? Perguntou, tentando controlar o tremor em sua voz. Eduardo sentou-se ao lado dela na cama, tomando suas mãos entre as suas. Havia uma mistura de dor, raiva e determinação em seus olhos. Seus remédios estavam adulterados, mamãe. Os comprimidos que coletamos continham doses de sedativos e ansiolíticos muito acima do recomendado, além de substâncias que podem causar confusão mental e fraqueza muscular quando administradas continuamente. Uma lágrima escapou pelo rosto de Clotilde, não de tristeza, mas de alívio. Finalmente tinha a prova concreta de que não estava imaginando coisas, de que não estava enlouquecendo. E Vanessa? Perguntou baixinho. O rosto de Eduardo endureceu. As impressões digitais dela estavam nos frascos, e encontramos registros de compras de medicamentos controlados usando identidades falsas. Tudo foi documentado pela equipe da doutora Miranda. Ele fez uma pausa, visivelmente lutando com suas emoções. Como pude ser tão cego, mamãe? Como não percebi o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? Não se culpe, meu filho. Clotilde apertou as mãos dele. Vanessa construiu sua manipulação lentamente, como uma teia. Primeiro isolou-me, depois criou uma narrativa de confusão mental e só então começou com os medicamentos. Foi meticulosamente planejado. Eduardo assentiu sombriamente. A doutora Miranda explicou que é um padrão clássico de abuso contra idosos, e eu, que me orgulhava de ser um empresário astuto, capaz de detectar fraudes e manipulações nos negócios, fui completamente enganado em minha própria casa. E agora? O que acontece? Perguntou Clotilde, sentindo um misto de ansiedade e esperança. Agora vamos descer juntos, respondeu Eduardo, ajudando-a a se levantar. A doutora Miranda e os oficiais de justiça estão aguardando na biblioteca. Tudo será formalizado e você finalmente poderá contar sua história. Com cuidado, Eduardo ajudou sua mãe a se trocar, optando por um conjunto simples, mas elegante que ela não usava há meses. Enquanto arrumava os cabelos brancos de Clotilde diante do espelho, ele comentou com um sorriso melancólico: "Sabia que foi você quem me ensinou a fazer uma gravata borboleta? No meu primeiro baile de formatura. Papai já havia partido e você aprendeu assistindo a tutoriais na biblioteca pública." Clotilde sorriu com a memória. "Você estava tão bonito naquela noite. Economizei por meses para alugar aquele terno. E agora tenho dezenas deles, mas nenhum me deu a confiança que aquele me deu", completou Eduardo. "Você sempre colocou minhas necessidades acima das suas, mamãe. É hora de retribuir." De braços dados, mãe e filho deixaram o quarto que havia sido tanto refúgio quanto prisão para Clotilde nos últimos meses. No corredor, encontraram Solange conversando nervosamente ao telefone. Ao vê-los, ela empalideceu e afastou-se apressadamente em direção à escada de serviço. "Não se preocupe com ela", tranquilizou Eduardo. "A casa está cercada. Ninguém sairá sem prestar depoimento." Desceram lentamente a majestosa escadaria que levava ao hall principal. Para Clotilde, era quase surreal caminhar livremente pela mansão após tanto tempo confinada. Cada passo era uma pequena vitória, uma reconquista de sua autonomia. Na biblioteca, encontraram um grupo aguardando em silêncio tenso. A doutora Miranda estava de pé próxima à lareira, conversando em voz baixa com dois homens de terno que Clotilde presumiu serem os oficiais de justiça. Uma mulher jovem vestindo um uniforme de enfermagem sorriu gentilmente para ela, e no centro da sala, sentada rigidamente em uma poltrona de couro, estava Vanessa. Ao ver Clotilde entrar de braços dados com Eduardo, o rosto perfeitamente maquiado de Vanessa não conseguiu esconder um lampejo de choque e raiva. Por um breve momento, sua máscara de sofisticação e controle caiu, revelando a verdadeira face da mulher que havia orquestrado meses de tortura psicológica e física. "Eduardo!" exclamou, recuperando-se rapidamente e forçando um sorriso.
Não sabia que sua mãe desceria. Ela está forte o suficiente? O Dr. Paulo foi muito específico sobre evitar excitação excessiva. Minha mãe está perfeitamente capaz de estar aqui, Vanessa, respondeu Eduardo friamente, conduzindo Clotilde para uma poltrona confortável. Na verdade, ela está muito mais lúcida agora que parou de tomar os medicamentos que você manipulou. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Vanessa olhou de Eduardo para a doutora Miranda e então para os oficiais de justiça, sua mente claramente processando as implicações daquela declaração. Não sei do que você está falando, respondeu finalmente, sua voz controlada, mas com um leve tremor. Eu apenas segui as instruções médicas à risca. Se houve alguma confusão com os medicamentos, a responsabilidade é das enfermeiras ou da farmácia. Interessante que você mencione confusão com medicamentos, interveio a doutora Miranda, aproximando-se com uma pasta de documentos. Porque os exames toxicológicos realizados nas amostras que coletamos mostram um padrão consistente de adulteração. E, curiosamente, suas impressões digitais foram encontradas em frascos, que deveriam ter sido manipulados apenas por profissionais de saúde. Isso é absurdo. Claro que toquei nos frascos. Sou eu quem organiza toda a medicação nesta casa, protestou Vanessa, seu tom de voz subindo ligeiramente. Também temos o testemunho de Lídia Souza, a enfermeira que você demitiu quando ela questionou suas ordens, continuou a médica, implacável. E de Jurema Oliveira, que presenciou você descartando medicamentos no jardim. Ambas já prestaram depoimentos formais. A menção a Jurema fez os olhos de Vanessa se estreitarem perigosamente. Aquela mulher ingrata, depois de tudo que fiz por ela. O que fez por ela, Vanessa? Interrompeu Eduardo, sua voz carregada de raiva contida. Ameaçá-la de demissão se ela falasse com minha mãe? Monitorar cada passo dela na casa? Isso é o que você chama de fazer algo por alguém? Vanessa levantou-se abruptamente, seu rosto agora uma máscara de fúria mal contida. Você não entende nada, Eduardo. Tive que assumir controle total, porque sua mãe estava interferindo em tudo. Na fundação, nos eventos sociais, até mesmo em nossas decisões financeiras. Ela sempre foi manipuladora, sempre querendo ser o centro de sua vida. A acusação pairou no ar como veneno. Clotilde sentiu Eduardo enrijecer ao seu lado, mas manteve-se serena, observando a verdadeira natureza de sua nora emergir finalmente. Minha mãe nunca interferiu em nossas decisões, Vanessa, respondeu Eduardo calmamente. Pelo contrário, ela sempre respeitou nosso espaço. A única vez que ela expressou desejo de participar mais ativamente foi na fundação que carrega o nome de meu pai, o que é mais que justo. Justo? Vanessa soltou uma risada amarga. Uma velha professora sem conexões sociais, sem refinamento, querendo opinar em uma fundação que eu transformei em referência na alta sociedade carioca? Eu construí aquela fundação, Eduardo. Eu a tornei o que é hoje. A fundação leva o nome de meu pai, Vanessa. Foi criada com o dinheiro que minha mãe economizou durante anos após a partida dele quando eu ainda era criança. Você apenas a usou como trampolim social. Cada palavra de Eduardo parecia atingir Vanessa como um golpe físico. Sua postura elegante começava a desmoronar, revelando a mulher desesperada e furiosa que se escondia sob a fachada de sofisticação. Você não seria nada sem mim, Eduardo, explodiu. Finalmente. Quando nos conhecemos, você tinha apenas uma empresa de médio porte. Foram os contatos da minha família que abriram as portas do alto empresariado para você. Foi graças ao meu pai que conseguimos os investimentos para a expansão internacional. Eduardo balançou a cabeça, uma expressão de tristeza e decepção em seu rosto. É isso que você pensa? Que sou apenas um produto de suas conexões sociais? Trabalhei incansavelmente para construir minha empresa, Vanessa. Muito antes de conhecê-la, já tinha contratos com 3 multinacionais. Seu pai não me apresentou ao mercado internacional. Ele investiu porque viu potencial em um negócio sólido. O confronto poderia ter continuado indefinidamente, mas a doutora Miranda escolheu aquele momento para intervir. Senhores oficiais, creio que já temos o suficiente para prosseguir. Dona Clotilde, gostaria de registrar formalmente sua queixa?
Todos os olhares voltaram-se para Clotilde. Com dignidade, ela ergueu-se da poltrona, apoiando-se levemente no braço de Eduardo. Sim, gostaria, respondeu com voz clara e firme. Vanessa Albuquerque sistematicamente manipulou meus medicamentos, isolou-me de minha família e amigos e tentou convencer meu filho e todos ao nosso redor de que eu estava mentalmente incapaz. Temo que, se não tivéssemos descoberto a tempo, o próximo passo seria minha internação involuntária ou algo pior. Um dos oficiais adiantou-se, entregando um documento formal a Vanessa. Senhora Vanessa Albuquerque, este é um mandado judicial autorizando a busca e apreensão de todos os medicamentos e registros médicos desta residência. A senhora também está sendo notificada sobre uma investigação formal por abuso contra pessoa idosa, adulteração de medicamentos controlados e falsificação de registros médicos. Vanessa pegou o documento com mãos trêmulas, seu mundo desmoronando diante de seus olhos. Por um momento, pareceu que ela iria desabar, mas então sua expressão endureceu. Voltando-se para Eduardo, sibilou. Você vai se arrepender disso. Ninguém humilha Vanessa Mendonça de Albuquerque impunemente. Eduardo sustentou seu olhar sem vacilar. A única coisa de que me arrependo é não ter percebido antes o tipo de pessoa com quem me casei. E quanto a humilhações, você as trouxe para si mesma, Vanessa. Suas ações, suas escolhas. Naquele momento, passos apressados soaram no corredor e Jurema entrou na biblioteca, seguida por Joaquim, o jardineiro, e outros funcionários da casa. Seus rostos demonstravam uma mistura de apreensão e alívio. Dona Clotilde! Exclamou Jurema, correndo para abraçar a idosa. Graças a Deus a senhora está bem. O abraço caloroso da velha cozinheira foi como um bálsamo para Clotilde. As lágrimas que havia contido durante toda a confrontação finalmente escaparam, mas eram lágrimas de alívio e gratidão. Obrigada, Jurema, sussurrou. Por tudo. Por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Enquanto os oficiais de justiça conduziam Vanessa para fora da biblioteca para acompanhar a busca de provas, Eduardo aproximou-se de sua mãe e Jurema, colocando um braço em torno de cada uma. Eu também devo agradecer, Jurema, disse com voz embargada. Você protegeu minha mãe quando eu falhei. Isso é algo que nunca poderei retribuir completamente. A cozinheira balançou a cabeça, enxugando lágrimas com a ponta do avental. Não fiz mais que minha obrigação, Sr. Eduardo. Sua mãe sempre foi boa para todos nós. A bondade dela merece ser retribuída. Ao redor deles, a mansão, que por tanto tempo havia sido um cenário de opressão silenciosa, começava a respirar novamente. Funcionários que haviam sido intimidados por Vanessa agora falavam abertamente, compartilhando histórias de incidentes que haviam presenciado. A verdade, por tanto tempo sufocada, finalmente vinha à tona. Para Clotilde, era como despertar de um pesadelo interminável. Sentada na biblioteca que outrora pertencera a seu marido, cercada por pessoas que genuinamente se importavam com seu bem-estar, ela finalmente permitiu-se acreditar que o pior havia passado. No entanto, enquanto observava seu filho conversando com os oficiais de justiça, notou uma sombra de preocupação persistente em seus olhos. A batalha contra Vanessa poderia ter sido vencida, mas as feridas deixadas por sua traição não cicatrizariam facilmente. O caminho para a verdadeira recuperação, tanto física quanto emocional, ainda seria longo e desafiador. Mas pela primeira vez em muitos meses, Clotilde permitiu-se vislumbrar um futuro além das paredes daquela mansão luxuosa que se tornara sua prisão. Um futuro onde poderia reconstruir sua relação com Eduardo, recuperar sua saúde e, talvez, encontrar um novo propósito para os anos que ainda tinha pela frente. A primavera chegava ao litoral de São Paulo, trazendo consigo uma brisa morna que carregava o cheiro do mar. Sentada na varanda da casa de madeira pintada de azul, Clotilde Albuquerque observava o vai e vem das ondas na praia, quase deserta de Boracéia. Suas mãos, ainda marcadas pelo tempo, mas agora mais firmes, seguravam uma xícara de chá de erva cidreira recém-colhida do pequeno jardim de ervas que ela mesma cultivava. 6 meses haviam se passado
desde os dramáticos eventos na mansão de Petrópolis. 6 meses de recuperação gradual, de redescoberta de sua força interior e, principalmente, de reconexão com seu filho. A casa à beira-mar, simples mas aconchegante, havia se tornado seu refúgio, um lugar onde o luxo cedia espaço à autenticidade, onde cada objeto tinha uma história, um significado. Bom dia, Dona Clotilde. A voz alegre de Teresa, a nova acompanhante contratada por Eduardo, soou da cozinha. O Sr. Eduardo acabou de ligar. Disse que chegará para o almoço, junto com o Dr. Henrique. Clotilde sorriu, sentindo uma onda de contentamento. Seu filho havia finalmente encontrado um equilíbrio entre os negócios em São Paulo e as visitas frequentes à casa de praia. E o Dr. Henrique, o geriatra indicado pela doutora Miranda, tornara-se não apenas seu médico, mas um amigo da família. Ótimo, Teresa. Podemos preparar aquela moqueca que Eduardo tanto gosta, sugeriu Clotilde, levantando-se com uma vitalidade que teria parecido impossível meses atrás. Caminhando pela casa, Clotilde ainda se maravilhava com a transformação em sua vida. A decoração simples, mas acolhedora, os livros empilhados em estantes artesanais, as fotografias antigas restauradas e emolduradas. Tudo refletia sua personalidade, seus gostos, suas memórias. Nada de obras de arte caríssimas escolhidas por decoradores famosos, nada de móveis importados que ninguém ousava usar. Era uma casa para ser vivida, não exibida. Na cozinha espaçosa e iluminada, encontrou Teresa já separando os ingredientes para o almoço. A jovem de cabelos crespos presos em um coque colorido cantarolava baixinho enquanto trabalhava. "Precisa de ajuda?" ofereceu Clotilde, apanhando um avental pendurado próximo à pia. "Sempre, Dona Clotilde. A senhora pode cuidar do pirão enquanto eu limpo o peixe?" Trabalhando lado a lado, as duas mulheres conversavam sobre amenidades, o tempo que parecia querer mudar, as novidades da pequena vila de pescadores próxima, os planos para o fim de semana. Era uma dinâmica completamente diferente da que Clotilde vivenciara com Solange, a enfermeira carcereira que Vanessa colocara para vigiá-la. Pensar em Vanessa ainda causava um aperto no peito de Clotilde, não pelo medo que um dia sentira, mas pela tristeza de perceber a profundidade da maldade humana. Após a confrontação na biblioteca, os eventos haviam se desenrolado rapidamente. A investigação revelou um esquema elaborado. Vanessa não apenas manipulava os medicamentos de Clotilde, mas também desviava recursos da fundação para contas pessoais no exterior, usando a influência do nome Albuquerque para construir sua própria rede de poder e prestígio. O divórcio foi inevitável e doloroso. Eduardo, devastado pela traição, mergulhou inicialmente em um período de autocrítica e questionamentos. Como não havia percebido os sinais? Como permitira que sua mãe sofresse tanto enquanto ele estava cego pelo amor e admiração que sentia por Vanessa? Foi Clotilde quem o ajudou a superar a culpa, lembrando-o de que manipuladores habilidosos como Vanessa são mestres na arte do engano. Nas longas conversas que tiveram durante a recuperação de Clotilde, mãe e filho reconstruíram não apenas sua relação, mas também suas identidades individuais, redescobrindo quem eram além das máscaras sociais e expectativas externas. O som de um carro estacionando interrompeu os pensamentos de Clotilde. Minutos depois, Eduardo entrou na cozinha, trazendo consigo o aroma característico da maresia e um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. "Mamãe!" exclamou, abraçando-a carinhosamente. "Você está radiante hoje." A observação não era mero cumprimento. Aos 76 anos, Clotilde realmente florescia. Seus cabelos brancos, agora cortados em um estilo moderno e prático, emolduravam um rosto cujas rugas contavam histórias de superação. Os olhos, antes opacos pelo efeito dos medicamentos adulterados, haviam recuperado o brilho de inteligência e vivacidade que sempre a caracterizara. "O ar do mar faz maravilhas, meu filho", respondeu ela, beijando-lhe o rosto. "E o Dr. Henrique? Estacionando o carro, ele trouxe aqueles exames que você fez na semana passada." Eduardo sorriu, piscando um olho.
Spoiler: estão excelentes. Enquanto Teresa terminava os preparativos para o almoço, Eduardo conduziu Clotilde até a varanda, onde se sentaram nas confortáveis cadeiras de balanço voltadas para o mar. "Tenho novidades, mamãe", começou ele, seu tom revelando uma mistura de excitação e nervosismo. "A fundação será completamente reestruturada. Novos membros no conselho, nova direção, novos projetos." "Era esperado, depois de tudo que descobrimos", assentiu Clotilde. "Vanessa construiu um império de aparências lá dentro." "Sim, mas a novidade não é essa." Eduardo hesitou brevemente. "Gostaria que você assumisse a presidência honorária da fundação." Clotilde olhou para o filho, surpresa. "Eduardo, Antes que você diga qualquer coisa, não é um cargo apenas simbólico", continuou ele rapidamente. "Você terá poder real de decisão, especialmente nos projetos educacionais. Seu conhecimento como educadora será inestimável para direcionar os recursos onde realmente fazem diferença." A proposta atingiu Clotilde como uma onda inesperada. Durante anos, sob a influência de Vanessa, Eduardo havia mantido sua mãe afastada da fundação que levava o nome de Augusto Albuquerque, como se suas origens humildes e sua carreira como professora da rede pública fossem inadequadas para o ambiente sofisticado que sua ex-esposa havia cultivado. "Por que agora?" perguntou Clotilde, sua voz suave, mas direta. Eduardo suspirou, olhando para o horizonte onde céu e mar se fundiam em uma linha azul infinita. "Porque finalmente entendi o verdadeiro propósito da fundação", respondeu após um momento. "Papai sempre acreditou na educação como ferramenta de transformação. Ele mesmo veio de família simples, conquistou sua bolsa de estudos com esforço, assim como você. A fundação nunca deveria ter se tornado um clube social para a elite, mas sim um instrumento de mudança real na vida de pessoas que precisam de oportunidades." Clotilde sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Augusto, seu marido, havia partido cedo demais, mas seus valores e sonhos permaneciam vivos naquele filho que, apesar dos desvios no caminho, nunca perdeu completamente sua essência. "Nesse caso", respondeu finalmente com um sorriso emocionado, "aceito o desafio, mas com uma condição." "Qual?" perguntou Eduardo, curioso. "Quero que Jurema faça parte da equipe. Ninguém entende melhor que ela as necessidades reais das comunidades que pretendemos ajudar." Eduardo riu, surpreendendo Clotilde. "Na verdade, mamãe, já convidei Jurema para coordenar o novo projeto de alimentação escolar da fundação. Ela aceitou na hora, mas com a condição de poder continuar fazendo aquele bolo de fubá que você tanto ama." Ambos riram, compartilhando um momento de leveza que contrastava com os meses sombrios que haviam atravessado. Era nesses pequenos instantes de alegria compartilhada que Clotilde percebia quanto havia recuperado, não apenas sua saúde, mas sua identidade, sua voz, seu lugar no mundo. O Dr. Henrique chegou nesse momento, trazendo consigo não apenas os resultados dos exames, mas também uma garrafa de vinho para celebrar. Os três passaram para a sala de jantar, onde Teresa já organizava a mesa para o almoço. "Os exames estão impecáveis, Dona Clotilde", anunciou o médico, enquanto Eduardo servia o vinho. "Sua recuperação é realmente notável. Os indicadores sanguíneos normalizaram completamente, a pressão arterial está estabilizada, e os testes cognitivos mostram resultados acima da média para sua faixa etária. O corpo humano é surpreendentemente resiliente, doutor", comentou Clotilde. "Especialmente quando a mente encontra paz." O almoço transcorreu em clima de celebração contida. Entre garfadas da deliciosa moqueca preparada por Teresa, com a ajuda de Clotilde, conversaram sobre os planos futuros, a inauguração da nova sede da Fundação em um bairro periférico do Rio de Janeiro, o programa de bolsas de estudo que levaria o nome de Augusto Albuquerque, e até mesmo a possibilidade de Clotilde voltar a lecionar, desta vez para jovens professores em início de carreira. "A propósito, mamãe", disse Eduardo enquanto saboreavam a sobremesa, uma simples mas perfeita cocada mole. "Você viu as notícias sobre Vanessa?" Clotilde hesitou,
seu semblante momentaneamente sombreando-se. Não, filho. Preferi manter distância de tudo relacionado a ela. Eduardo assentiu, compreensivo. Entendo perfeitamente. Só achei que deveria saber que ela fez um acordo com a justiça. Em troca de informações sobre o esquema financeiro que montou na fundação, conseguiu reduzir as acusações. Não passará tempo na prisão, mas está proibida de ocupar cargos em organizações sem fins lucrativos e teve seus bens bloqueados. E como ela está lidando com isso? Perguntou Clotilde, não por malícia, mas por genuína curiosidade sobre a capacidade humana de confrontar as consequências de seus atos. Segundo meu advogado, ela está morando em um apartamento modesto em Copacabana, bancado por uma tia. Seus antigos amigos da alta sociedade a evitam como peste. Aparentemente, manipular uma idosa e desviar fundos de caridade não é bem visto mesmo nos círculos mais frívolos. Houve um momento de silêncio reflexivo ao redor da mesa. O Dr. Henrique foi o primeiro a quebrá-lo. Sabe, Dona Clotilde, em minha experiência médica, raramente vejo justiça tão poética quanto a que aconteceu neste caso. Vanessa usou seu poder e influência para isolar a senhora, fazendo-a sentir-se pequena e insignificante. Agora, é ela quem vive isolada, enquanto a senhora floresce rodeada de pessoas que realmente se importam. Não celebro o sofrimento de ninguém, doutor, respondeu Clotilde suavemente. Mas confesso que há uma certa simetria nos acontecimentos que não passa despercebida. Após o almoço, enquanto Teresa organizava a cozinha, com a ajuda do Dr. Henrique, que insistira em participar, Eduardo convidou sua mãe para uma caminhada na praia. O sol da tarde lançava uma luz dourada sobre a areia, e o mar, agora mais calmo, murmurava suavemente. Caminhando de braços dados com o filho, Clotilde sentia uma gratidão profunda pela segunda chance que a vida lhe concedera. Não apenas de viver mais alguns anos, mas de vivê-los plenamente, com propósito e significado. Sabe o que mais me impressiona em você, mamãe? Perguntou Eduardo repentinamente, interrompendo o silêncio contemplativo. O que, meu filho? Sua capacidade de seguir em frente sem amargura. Depois de tudo que Vanessa fez, você nunca expressou desejo de vingança ou retribuição. Como consegue? Clotilde refletiu por um momento antes de responder, seus olhos fixos no horizonte onde pequenos barcos de pescadores retornavam após um dia de trabalho. Quando somos jovens, Eduardo, tendemos a ver a vida em termos absolutos. Certo e errado, bem e mal, justiça e injustiça. À medida que envelhecemos, percebemos que há infinitos tons de cinza entre esses extremos. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Vanessa fez escolhas terríveis, motivadas por ambição e egoísmo. Mas gastar minha energia odiando-a seria permitir que ela continuasse tendo poder sobre mim, mesmo estando ausente. Eduardo assentiu, absorvendo a sabedoria nas palavras de sua mãe. Além disso, continuou Clotilde com um leve sorriso, viver bem é a melhor resposta que posso dar a quem tentou me destruir. Cada dia que acordo com saúde e propósito é uma pequena vitória sobre a escuridão que Vanessa tentou impor à minha vida. Continuaram caminhando em silêncio por algum tempo, apenas apreciando a presença um do outro e a beleza simples daquela tarde à beira-mar. Eventualmente, pararam para observar o pôr do sol, um espetáculo diário que nunca perdia sua magia. Tenho uma surpresa para você, mamãe, disse Eduardo finalmente, sua voz traindo uma emoção contida. Estive pensando muito sobre tudo o que aconteceu, sobre como quase perdi você por estar tão absorvido em construir um império. Eduardo, já conversamos sobre isso. Você não precisa se culpar. Não é culpa, mamãe, interrompeu ele gentilmente. É clareza. Percebi que passei anos perseguindo uma visão distorcida de sucesso, medindo meu valor pelo tamanho da minha conta bancária, pelo prestígio do meu nome. Mas quando quase perdi você, entendi o que realmente importa. Ele respirou fundo antes de continuar. Decidi vender parte das empresas. Manterei apenas o núcleo original, aquele que construí com seu apoio antes mesmo de conhecer Vanessa.
O restante será transformado em um fundo que financiará a fundação e outros projetos sociais. Clotilde olhou para o filho com surpresa e admiração. É uma decisão significativa, Eduardo, tem certeza? Absoluta, respondeu ele com convicção. E tem mais. Comprei um terreno aqui perto, a alguns quilômetros ao sul, onde o acesso à praia é mais reservado. Vou construir uma casa lá. Nada ostentoso. Apenas um lugar simples como este, onde posso passar mais tempo perto de você. As lágrimas que Clotilde vinha controlando finalmente rolaram livremente por seu rosto. Oh, meu filho! Exclamou, abraçando-o fortemente. Isso significa muito para mim. Para mim também, mamãe. Eduardo retribuiu o abraço, sua voz embargada pela emoção. Nos últimos meses redescobrimos um ao outro. Não quero perder isso novamente. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, mãe e filho permaneceram abraçados, sentindo o peso dos meses de sofrimento se dissolver no ar salgado da praia. Não haviam apenas sobrevivido a uma tempestade. Haviam emergido dela mais fortes, mais sábios e mais conectados do que jamais estiveram. No caminho de volta para a casa, caminhando pela areia ainda morna do calor do dia, Clotilde refletiu sobre as reviravoltas extraordinárias de sua vida. Da infância simples no interior de Minas Gerais à carreira como professora dedicada. Do amor profundo por Augusto, à dor de criá-lo sozinha após sua partida. Do orgulho pelo sucesso do filho, à apreensão ao vê-lo se afastar influenciado por Vanessa. Do isolamento e abuso na mansão de Petrópolis, ao recomeço nesta casa à beira-mar. Cada capítulo de sua história, mesmo os mais dolorosos, havia contribuído para moldar a mulher que ela era hoje, resiliente, compassiva e, acima de tudo, autêntica. As cicatrizes permaneciam, mas não mais como feridas abertas, e sim como lembretes de batalhas vencidas, de força interior e de renovação. Ao chegarem à varanda da Casa Azul, encontraram o Dr. Henrique e Teresa conversando animadamente, preparando um chá para recepcionar os caminhantes. As luzes acolhedoras da casa projetavam um brilho suave na areia, como um farol guiando para casa aqueles que se aventuraram no mar. Bem-vindos de volta, cumprimentou Teresa, servindo o chá fumegante em canecas de cerâmica artesanal. Sentada, entre pessoas que genuinamente se importavam com seu bem-estar, observando o céu agora pontilhado de estrelas, Clotilde sentiu uma paz que transcendia palavras. Havia perdido muito, é verdade, mas também havia ganho algo inestimável, a certeza de que, mesmo nas noites mais escuras, existe a promessa do amanhecer. E naquela noite, enquanto conversas tranquilas e risos sinceros preenchiam o ar, Clotilde fez uma promessa silenciosa a si mesma. Viveria cada dia restante de sua vida plenamente, honrando não apenas sua própria jornada, mas também a de todos aqueles que, como Jurema, arriscaram-se para defendê-la quando estava mais vulnerável. Afinal, como ela sempre ensinara a seus alunos durante décadas na sala de aula, a verdadeira riqueza não está em mansões luxuosas ou contas bancárias robustas, mas nos laços humanos que formamos, nas vidas que tocamos e no amor que compartilhamos. E nesse aspecto, apesar de tudo que enfrentara, Clotilde Albuquerque era indiscutivelmente a mulher mais rica do mundo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Clotilde Albuquerque tenha tocado profundamente seus corações. A jornada desta professora corajosa nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre existe um caminho para a luz quando temos pessoas que genuinamente se importam conosco. Para seguir esta viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre recomeços e superação. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se esta narrativa ressoou em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida humana, com suas dores, alegrias e, principalmente, sua capacidade infinita de renovação. Compartilhem também suas experiências nos comentários. Suas histórias de superação
podem inspirar outros ouvintes que estão enfrentando momentos difíceis. Agradecemos por nos acompanharem nesta jornada emocionante. Até o próximo episódio.